Oi, meu investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Campos e hoje a gente vai falar sobre o Vigia, o Fiagro da Valora, né? E é interessante esse fundo, por quê? Porque ele está com uma liquidez muito impressionante. Realmente ele chamou a atenção do mercado, muita gente está gostando desse fundo. Então a gente vai colocar aqui alguns pontos no nosso vídeo, né? Alguns pontos positivos, alguns pontos de atenção, como a gente sempre faz, mas antes só queria falar que os Fiagros, eles surpreenderam do quão rápido eles estão crescendo. Esse mercado ele tem um potencial enorme e você não pode ficar de fora. Você tem que entender esse tipo de ativo. Se você ainda não entende, está começando, entra lá no grupo do Telegram. Eu e Bernardo, a gente liberou um e-book gratuito de Fiagro. É só você entrar lá e baixar seu e-book. Quando a gente chegar nos 400 membros, a gente vai liberar um e-book gratuito de FIINFRA. Show de bola? Então, bora lá para o vídeo agora. Inicialmente, a gente vê que ele está com um pequeno ágio, né? Olha só, em um mercado de estresse, do jeito que ele está negociando a um ágio, então realmente a gente vê que o mercado está dando um voto de confiança para esse fundo. Um preço do valor patrimonial de 1,03, uma rentabilidade de 1,53% no mês, um valor patrimonial de 9,5% e aí um mercado secundário de 9,83%. Patrimônio líquido aí com uma certa musculatura já. Isso que é interessante, né? Comparativamente, os Fiagros eles evoluíram muito rápido e há quem diga que eles vão passar os FIIs, não é? E que não é impossível, na minha opinião, vez que o PIB do Brasil ele tem um percentual aí do agro muito relevante. A gente sabe do potencial do nosso país para o agro, né? Realmente a gente tem aí uma expertise nisso e tem muito que melhorar. E aí que vem os Fiagros como se fosse essa ponte, né, entre investidores e melhorias aí do crédito, da infraestrutura e da produtividade também do próprio agronegócio no Brasil. Muito interessante. Então aí um patrimônio líquido aí de 4.700 milhões. Lembrando que a gente vai até mostrar um pouco aqui do prospecto, né, da emissão de 400 milhões. Então vai sair mais um fundo que vai passar na casa do bilhão. Olha que interessante, né? O dividend yield é super atrativo de 1,53%, um último rendimento de 0,15% e uma liquidez diária aí completamente impressionante, 367.335 negociações. Realmente é muito impressionante. A gente vê, né, que ele teve alguns picos de negociação aqui no início do ano passado e depois ele teve, né, uma certa regularidade e o quanto que é interessante e importante você pagar bons preços por bons ativos, né? Então a gente precisa aí sempre fazer essa ponderação. Não é porque é um bom ativo que necessariamente vai ser um bom negócio. Isso vale para todos os fundos de renda, seja FIIs, Fiagros e FIINFRAs, tá bom? Então a gente vê aqui que o dividend yield de 18,62%, né? Assim, completamente impressionante mesmo. Realmente isso aqui faz os investidores crescerem os olhos, né? E aí ele coloca aqui, quanto que é interessante também, né? Esses fundos de renda, Fiagros, FIINFRAs e FIIs, eles, por mais que eles tenham volatilidade, comparativamente com as ações, eles têm muito menos volatilidade, né? Então a gente vê aqui que no máximo foi de R$ 11,79 e o mínimo aí de 9,72. Então fica aí nessa média, né? E com o valor atual de 9,83. A gente também já estava falando um pouco, né, da emissão. Só mostrar aqui o pipeline, né, que tem aqui no prospecto, para 400 milhões, e a rentabilidade média esperada, que é claro que eles mesmos falam aqui, né, pipeline acima não, é meramente indicativo, sem garantia de que os recursos serão aplicados necessariamente nesses ativos. Ou seja, ele está aí mostrando um pipeline de CDI mais 5,2%. Muito interessante, né? E também, para quem interessar por datas, né, ele coloca aqui também. Se você baixar o prospecto lá, você pode ler todas as datas previstas, né? Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente está aí próximo aí do encerramento da negociação do direito de preferência da B3, né? Que está aqui na data prevista no dia 28/2/2023, mas você pode baixar o prospecto, caso você já seja cotista, né? E esteja aí interessado, você pode baixar o prospecto lá na página 39, tem aí o cronograma indicativo dos principais eventos da oferta, tá bom? Então bora lá agora sim para o relatório gerencial. É um relatório gerencial bem sucinto, né? A gente vai aí comentar os pontos principais aqui do VG. Show de bola? Então bora lá. A gente vê que a distribuição de rendimentos foi de 15 centavos, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 5,17% ao ano, né? Isso aqui não é pouca coisa, de forma alguma, realmente é muito interessante. Aí fala que o fundo encerrou o mês de janeiro de 2023 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuído em 25 ativos. É isso, né? É isso que eu sempre espero dos fundos, diversificar cada vez mais. Num total investido de 801 milhões de reais, 800 mil. E demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa, né? Ou seja, é um fundo aí que teve a sua alocação, né, e com uma certa musculatura. Eu particularmente, já falei aqui várias vezes, gosto de fundos maiores,
Então eu fico aí muito feliz quando a gente vê os produtos crescendo, né, os fiagros crescendo. Dentro do mês de janeiro, o fundo adquiriu 50 milhões do Bela Agrícola e com o CDI mais 4,2% e vendeu 38 milhões do Fiagril com lucro de negociação. Isso que é interessante, né? Cada vez mais que esse fundo for crescendo, ele já vai chegar na casa de bilhão, enfim, você vai ver que essas negociações elas vão se tornando aí de certa forma mais comparativamente mais, digamos assim, pontuais, né? Ou seja, você vai ter uma negociação de muitos milhões de reais e aquilo ali não vai afetar tanto assim o risco do fundo, né? Claro que é sempre importante a gente acompanhar esses movimentos da gestão, né, para a gente entender se eles estão aí entregando valor para o cotista, mas quanto mais o fundo cresce, menos arriscado, na minha opinião, fica para o cotista, porque essas negociações que eu e você, como pessoa física, seriam quase que inimagináveis, né, de dezenas de milhões de reais na pessoa física, isso para o fundo multibilionário ele vai ser ali, de certa forma, pontual, a gente vai só acompanhando como é que a gestão está se comportando, né, e isso que é interessante, que os fundos continuem a crescer. Já falando nisso, sobre fundos que tem maior profundidade, olha lá, o fundo encerrou o mês com 47.820 cotistas, né? Crescimento de 13,6% em relação ao mês anterior, que representa 25,4% do número total de investidores em todos os fiagros listados no mercado. Ou seja, é um fundo aí com muita profundidade comparativamente falando e também com uma liquidez diária bem impressionante, como ele mesmo aqui já fala no próximo parágrafo. Em janeiro, o Vigia foi mais uma vez o Fiagro listado com o maior volume médio diário de negociação de 3,6 milhões de reais. Como a gente sabe, nem alguns FIIs conseguem esse tipo de negociação, esse tipo de liquidez, o que representou 19,3% do volume total negociado dos Fiagros. Ou seja, realmente aí nos parece que o mercado elegeu o Vigia como um dos fundos, aí, um dos Fiagros mais queridinhos do mercado, né? No dia 9 de fevereiro foi publicado o comunicado de anúncio do início da oferta pública, né? Tá lá o prospecto, caso você tenha interesse de baixar aí. E aqui a gente vai falar um pouco da taxa de administração e gestão, e esse para mim é um dos pontos bem de atenção nesse fundo, né? A taxa de administração e gestão de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com um valor mínimo mensal de R$20 mil no primeiro ano de funcionamento do fundo e de R$25 mil a partir do segundo ano. Aqui que vem, enfim, uma taxa aí bem salgada de performance, 10% sobre o que exceder o CDI, conforme definido no regulamento, provisionada mensalmente e paga semestralmente nos meses de janeiro e julho. Então você coloca uma taxa de performance do que excede o CDI, você compra títulos CDI+. Então, para mim, isso aqui é um dos, se não for o maior ponto de atenção desse fundo, né, na minha opinião, claro, né? Taxa de escrituração de 0,05%. Isso aqui é interessante. O pessoal fala, mas é 1% de taxa, 10% sobre o que excedeu, o CDI, etc e tal. Pessoal, isso aí come a rentabilidade do cotista de uma forma impressionante no longo prazo. Estudos e estudos já mostraram isso, tudo bem? Então, o que a gente tem que sempre olhar em relação à taxa de performance? Ela é necessariamente negativa? Olha, eu particularmente não gosto tanto, mas alguns fundos, desde que esteja alinhado com o cotista, né, para entregar uma rentabilidade maior, pode ser sim que faça um certo sentido a taxa de performance. Agora, quando você coloca aqui uma taxa de performance 10% do que CDI ou CDI, e os seus títulos são, por natureza, CDI+, eu fico um pouco reflexivo em relação a isso, né? Então, para mim, é um ponto de atenção. Se você é cotista ou está aí interessado em entrar, cabe também você a entender sobre isso, tá bom? E o gestor não esconde, tá aqui no relatório gerencial, tá bom? O pagamento ocorreu no dia 17 de fevereiro de 15 centavos, como a gente já falou, e olha só o que eu estou querendo falar aqui, despesas recorrentes e não recorrentes, isso aqui nos últimos 12 meses, né? Então a gente vê aqui quase 6,5 milhões de reais de despesas recorrentes, e despesas recorrentes 4,5 milhões, aí quando a gente olha na distribuição por cota, a gente pega aqui que é 1,8 e no total vai dar aí 71.790, né? Então a gente pega aí uma comparação de quase que 10% das despesas recorrentes aqui comparativamente com a distribuição total, né? É isso, assim, faz diferença. A gestão tem que ser remunerada, ponto, né? Ainda mais as gestões que estão fazendo um bom trabalho, mas qual que é o ponto de equilíbrio que o cotista vai aceitar? Aí é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto pessoas que estão no mercado, né? A gente investe, enfim, a gente está aqui discutindo sobre, estudando sobre, então a gente tem aí fazer essa reflexão, na minha humilde opinião.
E aqui ele fala, né, o histórico de rentabilidade. O fundo encerrou o mês de janeiro de 2023 com reserva de caixa equivalente a 0,02 por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. Aqui a gente coloca também a carteira de ativos, né? Uma exposição geográfica interessante, na minha opinião, bem diversificada, né? A gente pega aqui os FIAGROS, eles pegam aqui o Centro-Oeste, né? Mas o interessante daqui é que ele pega toda a região sul aqui do Brasil também, uma média ponderada aí de taxa de juros de aquisição de CDI mais 5,6% ao ano. A gente vê aqui também, né, que o PL está todo alocado, como já disseram antes, né? Ao mesmo tempo, o time de gestão procura manter posições em CRAs com boa liquidez, o que permite aproveitar eventuais oportunidades de mercado, né? E aqui ele fala, né, o indexador CDI, ponto. Então aqui é isso, né, um fundo de CDI mais prêmio. Por isso que a gente estava discutindo lá em relação à performance lá no início, né? Então a gente vê aqui que a alocação por segmento, distribuidora e cooperativa. Então, quando você está exposto aqui, você está exposto a esse tipo de crédito, tá bom? O fundo atualmente possui maior exposição nos segmentos de cooperativas e distribuidoras de insumos agrícolas. Grande parte das operações atualmente na carteira apresenta exposição indireta a produtores agrícolas financiados por essas empresas, né? Então, é sempre uma questão de risco e retorno aí que a gente tem que estar atento. Aqui ele fala, né, das emissões 100% de 476, é interessante, né? Porque essas operações são distribuídas via esforços restritos, 476, e em geral possuem maior retorno ajustado pelo risco em benefício aos cotistas. Isso aqui é bem interessante, porque um fundo com maior profundidade, com mais liquidez, com uma base de cotistas maior, ele consegue fazer esses movimentos que são também positivos para o cotista. Então, por isso que eu sempre falo, né, um dos motivos de que é interessante que a gente veja que essa indústria sempre cresça cada vez mais, beleza? Aqui ele coloca, né, os rendimentos mensais e o retorno total do fundo. É um fundo aí bem interessante, né? Quando a gente pega aqui o Gross Up, para quem não sabe, é como se batesse uma régua entre investimentos. Por exemplo, você pega o título público, tem aí longo 15% de imposto de renda, né? Então você pega aí uma régua em alguns investimentos que, por exemplo, como esse o caso aqui, né? Ele não paga tributo com um investimento que pagaria tributo, né? Então você pega aí, por exemplo, título público, você tem que fazer um equilíbrio, digamos assim, uma régua, considerando o pagamento fiscal, né? Então, quando você pega ali o pagamento fiscal para investimento que é isento de imposto de renda, isso dá uma rentabilidade, vai lá para cima, né? Então, aí, bem interessante. Quando a gente pega aqui, aí fala por emissão, né? Segunda, terceira emissão de cotas, uma história de rentabilidade, sobre a cota do valor de mercado, que ele fala, né, o gráfico abaixo apresenta a rentabilidade equivalente a CDI mais spread anual das distribuições mensais calculada considerando o valor de mercado da cota no último dia do respectivo mês e o valor pontual do CDI na mesma data, né? Então aqui ele coloca aqui CDI mais 4,5%, enfim. O quanto que é interessante, né? Quando a gente vê aqui a distribuição da rentabilidade mesmo, e isso a gente vê também o mercado precificando essa cota, né? Na minha opinião, é sempre interessante você procurar ativos com bons preços e com uma boa estrutura, né? Sempre. Então, quando o ativo sobe demais, é interessante você refletir aí sobre o momento de entrada. E aqui ele fala CRA por CRA, né? Das operações, é interessante caso você queira ler, eu não vou entrar um por um, claro, mas é interessante aqui que a gestão vai procurar cada vez mais diversificar esses ativos. Algo muito positivo, na minha opinião, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like e até o próximo vídeo. Abraço!